Bom dia, Kellen. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Nenê. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Mais um dia aí estamos iniciando na presença de Deus. Mais um dia o Senhor está nos dando de presente. É uma dádiva. Entenda que a palavra dádiva significa espontaneidade. Deus nos dá de forma espontânea, por amor. Estamos aqui mais um dia, porque assim o Senhor permitiu. Né? Toda vez que eu acordo, eu sempre agradeço a Deus, porque é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa amar mais, se entregar mais plenamente para Deus. E Deus ama se relacionar conosco. Deus ama estar presente na nossa vida. E principalmente no início do dia, onde temos a oportunidade de entrar em oração a Deus e pedir que esse dia seja um dia completamente abençoado, plenamente cheio da sua graça e do seu amor. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E precisamos entender, e é sobre isso que eu quero falar hoje, precisamos entender que estamos numa jornada. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Temos que entender que estamos numa jornada. A nossa vida, ela tem início, ela teve o início, nascemos. A nossa vida, ela tem um meio, uma jornada, um caminho a seguir, mas ela também tem um fim. Isso tudo que vivemos, isso tudo que acontece na nossa rotina de vida, vai chegar um momento da vida que ela terá um fim. Uma verdade que a gente não pode negar é que não seremos nesse corpo, não seremos eternos. Esse nosso corpo, ele tem um fim. Ele tem um final. A morte é uma realidade. E não estou dizendo que você vai morrer amanhã, que a morte está próxima, não é isso. Mas a morte, ela é uma realidade. A nossa vida é passageira. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida é um vapor. A qualquer momento, ela pode se desfazer. Mas existe algo em nós que é eterno, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Isso é eterno. E a gente precisa saber lidar com isso, porque algumas pessoas têm medo da morte, algumas pessoas têm medo do final da vida. Mas é interessante que o apóstolo Paulo disse que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Eu acho fantástica essa frase de Paulo, porque enquanto ele estava vivo, ele falava: o meu viver, essa minha jornada de vida, esse meu caminho que eu estou percorrendo é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Eu estarei com o meu Senhor. Olha que certeza ele tinha, que convicção ele tinha, que se ele deixasse esse corpo, ele estaria com o Senhor. E eu pergunto, será que você tem essa certeza? Será que eu tenho essa certeza?
de que se eu deixar essa vida, não sei quando, isso pertence a Deus, esse tempo pertence a Deus. Será que eu vou estar com o meu Senhor? A gente precisa estar atento. Porque durante essa nossa jornada, aí é o ponto da mensagem de hoje, do devocional de hoje, durante essa jornada vão existir distrações que vão nos fazer perder o foco. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque estamos aqui só de passagem. Não somos desse mundo. Somos aqui como peregrinos, como estrangeiros. Então, Satanás, ele é tão astuto que ele joga, como eu falei uma vez num outro devocional, dardos inflamados que vêm na nossa mente e situações externas que acontecem que fazem a gente distrair. E que possamos viver esse dia novo que está começando hoje, atentos, alertas, vigilantes, para não distrairmos e mantermos o nosso foco em Cristo. Ele é o nosso foco, Ele é a razão da nossa jornada. Ele nos permitiu nascer um dia, está nos permitindo viver esse período, essa jornada, e o fim será Ele, o fim será o Senhor. Temos que manter o nosso foco todos os dias, e isso não é fácil, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas precisamos manter o foco e evitar as distrações que existem durante o dia. É interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 21, é um capítulo que fala, bom dia William, seja bem-vindo querido, Deus abençoe. É interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele fala sobre o fim dos tempos. Como eu falei, essa nossa vida ela vai ter um fim. O nosso corpo ele não é eterno. O nosso espírito, a nossa alma, sim. É nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Para onde o nosso espírito vai, para onde a nossa alma, para onde eles vão? Porque o nosso corpo a gente sabe que volta para a terra. Mas o nosso espírito, a nossa alma, a gente precisa cuidar dela. E a gente precisa cuidar de forma vigilante. Olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 21, é um capítulo que fala sobre, a gente chama de sermão profético de Jesus, onde ele fala do fim dos tempos. Ele fala do princípio das dores, e a gente está vendo aí. Agora existe uma guerra acontecendo na Ucrânia com a Rússia, enfim, isso é o que a gente sabe, mas existem pequenas guerras espalhadas pelo mundo, e um dos sinais do princípio das dores é em relação às guerras. Mas vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 25 em diante. Desculpa, versículo 34 em diante. São palavras de Jesus. Diz assim: ficai atentos, ou seja, fiquem alertas, fiquem vigilantes, por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra.
vigiai, ficais atento, pois em todo tempo orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa palavra de Jesus é uma palavra de alerta dizendo o seguinte: não se envolvam com as coisas desse mundo, com a glutonaria, com a bebedice. Isso não é só, é um exemplo de coisas que a gente faz no dia a dia, mas não fiquem presos às coisas deste mundo, porque elas são passageiras, elas são temporais. Se preocupem com a sua alma, se preocupem com o seu espírito, porque se vocês não estiverem preocupados com o seu espírito, com a sua alma, vocês serão pegos de surpresa. O Filho do Homem virá. Não sabemos quando, não sabemos o tempo, mas o Filho do Homem virá. Quando a Bíblia fala aquele dia, está falando sobre o tempo da volta de Jesus Cristo. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Precisamos estar atentos nas coisas de Deus. Precisamos sim viver o nosso dia, viver a nossa rotina de vida, trabalhar, fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus nos dá para fazer. Mas isso não deve ser o nosso foco. O nosso foco é preservar a nossa alma, preservar o nosso espírito, para que eles sejam incorruptíveis no dia do Senhor. Isso tudo vai passar, mas existe aí na frente uma eternidade. E precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Uma outra palavra que tocou muito meu coração essa semana está na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, não foque nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que interessante isso. Não devemos focar naquilo que vemos, mas devemos focar naquilo que não vemos, pois são eternas. Precisamos estar atentos, evitar as distrações e manter o nosso foco no Senhor Jesus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos deve exaltar, glorificar a Deus, porque é tudo por Ele, tudo para Ele. Não vamos brincar com a nossa alma, não vamos brincar com o nosso espírito. Vamos evitar as distrações e vamos permanecer no foco. Porque a nossa vida, ela tem um final. A nossa vida, ela não é eterna. Nesse mundo que vivemos, a nossa vida tem um fim. Então, que a nossa oração hoje seja exatamente para que Deus nos faça enxergar além daquilo que vemos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e que possamos enxergar além daquilo que estamos vendo. Porque tudo que vemos é temporal, é passageiro.
mas aquilo que não vemos é eterno. E que possamos estar vigilantes todos os dias da nossa vida, enquanto aqui estivermos, para não distrairmos. Não distrairmos. É interessante que a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo, ele, durante esse período que ele viveu aqui na terra como homem, ele tinha uma missão a cumprir. E a missão de Jesus Cristo, se você parar para pensar, ela foi muito curta. A missão de Jesus Cristo durou 3 anos, dos seus 30 aos seus 33 anos. E várias coisas no meio do caminho da sua jornada tentaram distrair. Certa feita, Jesus estava indo para uma cidade. E no meio do caminho, coisas aconteceram para ele não ir mais para essa cidade. Mas ele ignorou. Ele deixou de fazer determinadas coisas durante esse caminho, porque ele precisava chegar nessa cidade. Nós temos uma cidade que é a Nova Jerusalém. Apocalipse diz isso. Nessa cidade, Nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Olá, Saulo, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Nós temos uma cidade, nós temos um destino, mas enquanto não chegamos lá, estamos durante esse processo de caminho, dessa nossa jornada, e precisamos, durante esse período que estamos aqui, evitar as distrações e manter o nosso foco em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, como a gente leu agora, que precisamos estar alertas, vigilantes e evitar as distrações e permanecer fiel nessa nossa jornada. Entenda que Deus está junto conosco, caminhando conosco, junto, não estamos sozinhos. As distrações, as dificuldades, as tribulações que existem nesse caminho, elas vão ser cada dia superadas em Cristo Jesus. Porque, como eu sempre comentei com vocês nessa live, existe uma promessa de Deus: estarei convosco todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, Jesus permanecerá conosco, nos dando força, nos ajudando a trilhar essa nossa jornada. Como eu falei, a nossa vida, ela tem um fim, mas o nosso espírito, a nossa alma serão eternos. E é da alma e do espírito que precisamos cuidar, porque os dias maus existem, as distrações durante a jornada acontecem, mas em Cristo permanecemos firmes até o dia que estaremos eternamente com o Senhor. Então a minha oração hoje é que Deus nos fortaleça, nos faça olhar e manter o foco somente nele e evitar as distrações que possam surgir durante esse novo dia que o Senhor está nos apresentando hoje. Amém? Vamos orar. Vamos orar a Deus agora, pedindo que Deus nos fortaleça nesse dia de hoje, que a sua graça, o seu favor esteja sobre a nossa vida, nos guiando, para que a gente possa vencer o dia de hoje com a graça de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos na Tua presença com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão pelo dia de hoje. Mais um dia o Senhor está nos entregando como dádiva, como presente, que possamos viver o dia de hoje repleto da Tua graça, do Teu favor. E te pedimos, Senhor, fique conosco, nos guie nesse dia de hoje, nos fortaleça, nos mostre o caminho, que possamos estar atentos e vigilantes para que não entremos em distrações que nos faça perder o foco, que é estar olhando para o Senhor, permanecendo firme nas Tuas promessas, nos Teus propósitos
e naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além daquilo que vemos, porque aquilo que vemos são temporais, mas aquilo que não vemos é eterno. Por isso, Pai, nos ajudas a enxergar com os olhos da fé, que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos permanecer firmes e fiéis até o fim da nossa jornada. Que possamos estar atentos e cuidar da nossa alma, do nosso espírito, porque eles são eternos. O nosso corpo aqui ficará, mas a nossa alma, o nosso espírito, estará com o Senhor eternamente. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada um que está agora comigo nessa live. Os abençoe, os guarde, os proteja, os guie. Como diz a tua palavra, este é o caminho e andai por ele. Que cada um deles possa permanecer fiéis nesse caminho, nessa jornada, até o fim. Por isso, Pai, eu te peço que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os seus negócios. Onde eles colocarem a planta dos seus pés, que eles possam ser prósperos e abençoados. Os ajuda, os fortaleça, acrescenta mais na fé, Senhor. Que nada possa fazê-los distrair, perder o foco. E que a tua presença seja a razão de tudo na nossa vida. Precisamos estar junto do Senhor o tempo todo, porque dependemos de Ti, dependemos do Teu favor, da Tua graça. Por isso, Pai, nos abençoe neste dia, e que seja um dia completamente cheio do Teu Espírito. Nos conduza, e que ao chegar no final do dia possamos dizer, só podia ser Deus, só podia ser Deus. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Permaneça conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Que você tenha um dia repleto da presença de Deus. Um dia repleto da graça. Mantenha-se vigilante, mantenha-se alerta, porque as distrações elas vão vir. As distrações vêm querendo que a gente mude o rumo, da nossa caminhada, mas que possamos permanecer em Cristo, focado no Senhor, e que juntos possamos vencer esse novo dia que está surgindo. Amém? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração, tá? Eu te peço, se você puder, compartilhe essa live, tá? Ela fica gravada no Instagram, ela fica gravada também no meu canal do YouTube. Aí no link da bio tem todas as descrições, todos os canais. Vamos espalhar esperança. O mundo precisa de uma palavra que o encoraje, que faça continuar, que as pessoas estão desistindo com muita facilidade. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, e Deus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então precisamos levar essa palavra do Senhor adiante. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.